Aqui em São Paulo, na maioria das vezes, ainda é coibido, de imediato. O cara começou, a gente vai lá, dá uma resposta imediata, então não deixa crescer. E no Rio de Janeiro, igual eu falei, muitas vezes veio ordens judiciais proibindo a polícia de adentrar o morro. Na época da pandemia. Exatamente, de fazer operações. Tapa na cara. Então, quando você faz isso, você deixa que o crime cresça. Você deixa que o crime cresça, você faz com que ele expanda. O cara tá à vontade. Voltando lá no assunto que você falou do crime organizado aqui em São Paulo, eu arrisco a dizer que o crime aqui é mais desorganizado. Desorganizado? Desorganizado. É mesmo? Por quê? Lá no Rio, a gente sabe que tem facção A, facção B, um confronta o outro, enfim. Aqui o crime organizado, embora haja uma facção única aqui, praticamente única no estado inteiro, com exceção de Rio Claro, que tem uma outra facção que combate, enfim, mas essa facção é pequena, existe uma guerra lá, menor. Mas aqui existe um crime que está muito comum, inclusive vitimou a Beatriz, né? Você chegou a acompanhar, passou, é um caso que está na imprensa hoje. Esse crime tem sido cada vez mais comum. É um crime de roubo de pertences. Muitas vezes o cara, para pegar o celular, para fazer do desdobramento do celular, o cara faz um golpe do Pix, enfim. E hoje, ainda mais, utiliza-se, na realidade, eu acho que ela foi entregar uma mercadoria do LX. O LX, infelizmente, é uma plataforma que era para ser boa, mas infelizmente existe. Nós tivemos casos lá atrás de policiais que morreram, que foram comprar um celular. Na inocência, foi ali no Parque Novo Mundo. O policial chegou lá para comprar o celular. Como que você vai pagar? Vou pagar em dinheiro. Falou na mensagem, quando chegou lá, os caras vieram roubar ele foi reagir e morreu. Esse roubo acontece cada vez mais. E isso não está sob controle da facção criminosa. Isso está fora do controle. Inclusive, a facção criminosa aqui chegou a soltar um salve que era para cobrar os indivíduos que roubavam celular, que roubavam a quebrada, né? Vamos dizer assim, antigamente existia um ditado que ladrão não rouba na quebrada, mas os caras estão roubando cada vez mais, tem aumentado o número da molecada que se empolga com o crime, que acha que é bandido, arruma um revólver e vai pro ponto de ônibus roubar trabalhador. E agora ainda, por conta das últimas operações que tivemos aqui em São Paulo, mais de 10 mil celulares apreendidos, numa pancada só, rastreabilidade, identificou quem que eram os receptadores que estavam enviando para fora, estavam enviando celulares para a África, dificultou um pouco o escoamento da mercadoria. Então, migraram para quê? Aliança e corrente. Ouro. Isso daí vira o que depois, Nante? Então, nós estamos, inclusive, eu estou fazendo a minha parte como parlamentar, né? Eu fiz um projeto de lei para travar, para a gente fiscalizar a receptação do ouro. Então, eu tenho que criar um caminho, eu tenho que chegar no comerciante e falar assim, eu quero a origem desse material que você comprou. E isso dá autonomia para o município, mas isso tem que ser uma lei federal, criar uma rastreabilidade desse ouro. Porque muitas vezes esse cara, o celular é fácil muitas vezes de rastrear, mesmo desligado, consegue se rastrear o celular. O ouro não, o cara chegou, colocou numa botija, numa maçarico, derreteu, já era, irmão. E muitas vezes a pessoa não consegue nem retirar, tá 50 anos no dedo dela aliança e ela morre por conta daquilo. Então, infelizmente, é um roubo que tem aumentado muito e esse tipo de crime que a gente viu o caso hoje, que na maioria das vezes pode se tornar um latrocínio, tem crescido muito e não está no controle da facção. É um crime aleatório à parte. Entendi, é coisa de nóia, de certa forma. Seria uma coisa de nóia. É o cara que está intermediário. Ele não é o nóia, que ele nóia... não é nem o nóia, ele não tem... Ele não é o nóia, só que ele não é o faccionário. Mas também não consegue ser um faccionado. Tá. Aí ele fica no meio termo ali. Ele está no meio termo, só que isso tem aumentado demais, esse tipo de crime. Então, por isso que eu falo que, nesse sentido, é desorganizado. O crime aqui não consegue. O crime tentou frear. Mandou um salve, falou que era para cobrar, no sentido dele, na palavra deles, né? Era para punir quem tivesse cometendo esse tipo de crime e a molecada tá cagando, continua roubando igual louco. A molecada não respeita ninguém. Então, ou seja, essa molecada que não respeita tá desenfreada. E é um crime que a gente vê diariamente, que ele é perigoso, que ele vitima muitas pessoas, que não tem nada a ver, e infelizmente tá crescendo cada vez mais. Por isso, nesse sentido, eu falo que é mais desorganizado que lá. Que talvez... Eu não sei a realidade ao certo se tem esse tanto de roubos da maneira que é, mas quando os caras vão para cometer esses roubos, vão para as pistas lá, que desce faz o arrastão, é a manda de alguém, tem autorização de alguém. Aqui não tem autorização, o cara não precisa de autorização de ninguém. Entende? Entendi. Aqui em São Paulo, o Nantes lembra disso daí, há alguns anos atrás, aí faz um bom tempo, o Comando Vermelho tentou se instalar aqui, lembra? Na cidade de Tiradentes. Sim. Cidade Tiradentes, eles tomaram a cidade de Tiradentes. Cidade de Tiradentes aqui vamos dizer, é um bairro cheio de prédios populares, entendeu? Tá. Então eles se instalaram nesses prédios. E a inteligência da polícia levantou isso daí, foi feita uma mega operação lá, que não teve as mortes que teve no Rio de Janeiro, porque não enfrentaram, você tá entendendo? Porque tem isso daí, não enfrentaram, aí foi lá e debelou prendeu quem tinha que prender, matou quem tinha que matar e debelou aquilo ali. Então, quer dizer, você cortou o mal pela raiz. O que acontece é o seguinte, você não pode deixar se instalar. Foi o que o Nantes disse. Aqui em São Paulo, a gente não deixa se instalar, entendeu? Quando vê que uma situação está saindo do controle, aí faz uma operação. Foi o que aconteceu no litoral, né? Uma Operação Escudo. Operação Escudo. Operação Escudo. Foi feito porque estava saindo de controle, entendeu?
Mataram policiais, e aí, tinha denúncias de que estavam coagindo moradores, comerciantes. Então a polícia fez uma operação, né? Na época, comandada pelo capitão Derrite como secretário de Segurança Pública, o coronel Cássio, né? Que era o comandante geral na época, e foram lá e arrebentaram, entendeu? Colocaram o óleo da casa e igual ao Rio de Janeiro, comerciantes, moradores, tudo aplaudiram a operação da polícia, entendeu? Então, quer dizer, os moradores... Inclusive teve níveis de aprovação bem parecidos com esses que foram divulgados agora. Os moradores que são gente boa, porque tem, na comunidade tem. Eu seria hipócrita dizer, só tem vagabundo. Não, tem gente boa lá. Você pode ter certeza que o pessoal que é gente boa, quando entrou dentro de casa, fechou a porta, falou, puta que pariu, graças a Deus que isso aconteceu, entendeu? Que as pessoas que foram pôr a cara lá, algumas mães que foram colocar a cara lá, eram pessoas que já eram pau mandar, já era pra, vai lá e detona, vai lá e arrebenta. Porque teve uma mãe que falou assim, olha, o meu filho me ligou da mata pra mim ir lá buscar ele. Aí a polícia não deixou entrar. Como é que a polícia vai deixar entrar uma mulher numa mata onde tá tendo um embate ali, tá tendo uma troca de tiro? Ela devia ajoelhar nos pés da polícia e agradecer. O senhor salvou minha vida. Porque se ela entrasse ali, ela nem ia salvar o filho dela, nem ia se salvar. Entendeu? Porque numa troca de tiro ali no meio do mato. Então ela foi lá e eu fiz um vídeo e falei, a culpa do filho da senhora ter morrido é da senhora. Porque a senhora não cuidou. Devia ter cuidado do moleque. Entendeu? Pô, às vezes não adianta, né? Não, mas tem que fazer pelo menos, tentar pelo menos, cara. Tentar pelo menos. Aí, a mulher que tava lá na favela com a criança de 10 anos, ela foi embora. Eu sei que nem todo mundo pode ir embora. Pô, mas faça a sua parte. As mães que tentaram fazer a parte dela e não conseguiram, não colocaram a cara. Tipo assim, elas já sabiam que o futuro do filho dela seria aquilo. Porque só tem dois caminhos para os jovens que entram nessa vida. Ou é cemitério ou é cadeia. Não tem outro lugar. O cara pode, eu não conheço cara, geralmente, ladrão que se aposentou. Não fica velho, né? Não fica velho, não se aposenta. Você tá entendendo? Só fica velho os que vão preso, fica preso um tempão. Exatamente, o cara fica 10, 15, 20 anos, aí você consegue amadurecer, mas a grande maioria não chega aos 30. Aí tem